Uma mãe e sua filha buscam refúgio em uma mansão abandonada durante uma tempestade. Mas ao descobrirem um retrato idêntico ao dela, Clara percebe que o lugar guarda um obscuro segredo de família que as prenderá para sempre. O vento rugiu com uma força incomum enquanto Clara segurava firmemente a mão de Sofia. O céu, enegrecido por nuvens densas, parecia prestes a desabar sobre eles. "Mãe, estou com medo", Sofia sussurrou, sua voz trêmula, quase inaudível, acima do rugido da tempestade. Clara tentou acalmá-la, mas a verdade é que ela também se sentia profundamente inquieta. A estrada havia se tornado um rio de lama, e as silhuetas das árvores mal se distinguiam entre os relâmpagos que iluminavam o horizonte. "Não se preocupe, em breve encontraremos um lugar para nos abrigar", disse Clara, com mais esperança do que certeza. Caminhavam sem rumo, encharcados e com os sapatos afundados na lama. Foi então que, olhando para cima, Clara viu uma enorme e escura estrutura projetando-se das copas das árvores. Uma mansão antiga e esquecida estava diante deles como um fantasma. "O que é isso?", Sofia perguntou, agarrando-se ao braço da mãe. "Uma casa." "Vamos, não podemos ficar aqui", Clara respondeu com urgência. Ambos correram em direção à entrada. As portas de madeira, envelhecidas e rangentes, cederam com um empurrão. Ao entrar, o som da tempestade foi abafado pelo silêncio denso lá dentro. Clara sacudiu a água do casaco enquanto olhava em volta. O salão estava mergulhado na escuridão, mal iluminado pela luz intermitente dos relâmpagos que filtrava pelas janelas quebradas. "Que lugar estranho", ele murmurou. As paredes, cobertas de papel rasgado e mofo, davam a impressão de que o tempo havia parado. Havia poeira por toda parte, e os móveis antigos, embora luxuosos, estavam cobertos com lençóis gastos. Sofia começou a explorar, caminhando com cautela. Seus passos ressoaram como um eco distante. Clara, porém, sentiu algo estranho, quase como um peso invisível no ar. Havia algo familiar naquela mansão, mas ele não conseguia identificar o que era. "Não vá embora, Sofia", advertiu Clara. "Mãe, venha ver isso", respondeu a garota do fundo da sala. Clara avançou, as botas rangendo no chão de madeira úmido. Ao chegar perto de Sofia, seus olhos se fixaram na parede oposta. Ali, pendurado sobre uma lareira de pedra, havia um retrato antigo de uma mulher. A imagem estava perfeitamente preservada, como se o tempo não a tivesse tocado. Mas o que deixou Clara congelada não foi a beleza da pintura, mas sim o rosto. "Mas sou eu", ele murmurou incrédulo. A mulher do retrato tinha os mesmos traços finos, o mesmo cabelo castanho que caía em ondas suaves. Ela até tinha uma verruga idêntica à dele, logo acima da clavícula. Sofia, por sua vez, parecia estranhamente calma enquanto olhava para a pintura. Traduzido do espanhol para o português. www.naonlinedoctranslator.com. "Mãe, parece que eles estavam esperando por você", disse ele com voz calma. Clara deu um passo para trás, com o coração batendo forte. Eu não entendi o que estava vendo. O retrato parecia observá-la, como se os olhos daquela versão antiga e desconhecida quisessem lhe dizer algo. "Isso não faz sentido", Clara murmurou, balançando a cabeça. A tempestade continuava forte lá fora, mas dentro da mansão, apenas o silêncio respondia aos seus pensamentos confusos. Algo dentro dele lhe dizia que não deveria estar ali, mas outra parte, uma parte que ele não entendia, implorava para que ele ficasse. Clara não conseguia tirar os olhos da pintura. Quem pintou aquele retrato? Por que ele se parecia tanto com ela? Sem encontrar respostas, a sensação de familiaridade tornou-se quase sufocante, como se a própria mansão a conhecesse há muito tempo. "Temos que sair daqui", ele finalmente murmurou. Mas naquele momento, uma rajada de vento fechou as portas, selando a entrada com um rugido que ecoou por toda a casa. Sofia e Clara ficaram imóveis, as suas sombras alongando-se nas paredes iluminadas por um último relâmpago. "Não estamos sozinhos", sussurrou Sofia, com uma calma que abalou Clara. O primeiro capítulo termina aqui, com Clara perante uma mansão que parece conhecê-la demasiado bem e um retrato que desafia toda a lógica. Clara não conseguia tirar os olhos do retrato. Havia algo de perturbador naqueles detalhes exatos. A verruga, a curva do sorriso,
até mesmo a forma como o cabelo caía sobre os ombros. Cada característica era um reflexo dele. Como é possível? Ele murmurou. Sofia, ao lado dele, contemplou a pintura com uma calma incomum. Seus olhos brilharam na escuridão. Ela é igual a você, mãe, disse a menina, quase com admiração. O silêncio na mansão parecia ficar mais denso a cada segundo. Clara balançou a cabeça, tentando se livrar daquela sensação sufocante. Eles precisavam se mudar para se manterem ocupados. Não podemos ficar aqui assistindo isso. Venha, vamos procurar algo que nos explique o que é esse lugar, disse ele tentando recuperar a calma. Com passos incertos, mãe e filha começaram a explorar. A mansão era um labirinto de corredores escuros e salas fechadas. Todas as portas que empurraram rangeram, como se protestassem contra a sua presença. Móveis antigos e espelhos cobertos com lençóis criavam silhuetas fantasmagóricas nas sombras. Finalmente, numa sala que parecia uma biblioteca, Clara encontrou uma pequena secretária de madeira gasta. Em cima dela havia um objeto que lhe chamou a atenção. Um diário antigo com capa de couro marrom. "Olhe isso, Sofia", disse Clara enquanto o abria com cuidado. As páginas estavam amareladas e quebradiças, cobertas por uma escrita elegante, mas apressada. Algumas palavras foram difíceis de decifrar, mas o nome do autor se destacou na primeira página. Diário de Edmond Fenn, pintor. "Um pintor?", Clara sussurrou. Ele começou a virar as páginas. As entradas foram breves, mas muitas delas falavam sobre visões e premonições. O pintor descreveu sonhos recorrentes com uma mulher idêntica a Clara, alguém que parecia ter um papel crucial no destino da mansão. "Eu vi o rosto dela repetidas vezes. É ela quem trará a salvação, mas também a tempestade. O tempo a guiará." Clara franziu a testa. O que ele quis dizer com isso? Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele fechou o diário e segurou-o contra o peito, tentando entender. "Mãe, quem é aquele pintor?", Sofia perguntou, aproximando-se. "Não sei, querido. Mas este lugar tem muitos segredos", ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Neste momento, Sofia olhou para um canto da sala e sua expressão mudou. Seus olhos ficaram vazios, como se ele estivesse vendo algo que Clara não conseguia ver. "Sofia, o que houve?", Clara perguntou preocupada. "Ela está aqui", respondeu a garota, sem desviar o olhar. "Quem?", Clara insistiu, sentindo como o ar ficava mais frio. Sofia voltou o rosto para a mãe, com uma serenidade que não era típica de uma criança. "A mulher da pintura. Ela quer que a sigamos." Clara engoliu em seco e sentiu o diário pesar ainda mais em suas mãos. Um arrepio percorreu sua espinha e, de repente, ele percebeu que sua chegada àquela mansão não havia sido uma coincidência. A mansão queria algo deles. A biblioteca parecia respirar com eles, como se o ar ficasse mais denso a cada segundo que passava. Clara segurava o diário nas mãos, incapaz de ignorar a importância que tinha. Ele se sentou em uma poltrona velha em frente à lareira apagada, com Sofia ao seu lado, enquanto as páginas farfalhavam ao serem abertas novamente. "Precisamos entender o que está acontecendo aqui", sussurrou Clara, mais para si mesma do que para Sofia. A caligrafia do pintor, embora um tanto trêmula, ainda era legível. Clara começou a ler em voz baixa. "Vi coisas que não consigo explicar. Minhas visões me mostram ela. A mulher que aparecerá quando a mansão estiver à beira do esquecimento. Não sei o nome dela, mas seu rosto é inconfundível. Meu pincel a recriou com precisão, porque eu vi, uma e outra vez em meus sonhos, ela será a chave." Clara sentiu a pulsação martelando nas têmporas. As palavras ressoaram em sua cabeça como um eco. O jornal falava dela, de alguém idêntico a ela. Mas como isso foi possível? Ele olhou para Sofia, que olhava com estranha calma para as chamas imaginárias da lareira vazia. "Você acha que isso tem a ver com a pintura, mãe?", perguntou a garota, sem parar para olhar para frente. "Não sei", respondeu Clara, virando as páginas mais rapidamente. À medida que lia mais, as anotações do diário tornaram-se mais sombrias e frenéticas. O pintor descreveu visões perturbadoras, sombras movendo-se pela casa, vozes sussurrando na noite e a sensação constante de que alguém, ou algo,
o estava observando. A mansão está presa no tempo, uma prisão que selei com a minha arte. Mas não durará para sempre. A mulher deve vir, deve ver, deve escolher. Clara fechou o diário com força. Seus dedos tremiam. Essas palavras eram muito claras e, ao mesmo tempo, incompreensíveis. Mãe! Sofia disse de repente. A voz da garota a fez se virar rapidamente. Sofia estava parada perto de uma janela quebrada, seu olhar perdido do lado de fora, onde a tempestade continuava a assolar. O que você está fazendo aí? Clara perguntou, levantando-se de um salto. Sofia virou lentamente a cabeça, os olhos brilhando com uma intensidade que fez a pele de Clara arrepiar. Ele sabia que viríamos, disse Sofia suavemente. Ele sempre soube disso. Clara congelou. Sofia nunca falou assim. Ela se aproximou da filha e a pegou pelos ombros, tentando tirá-la daquele estado. Sofia, olhe para mim. O que você está falando? Sofia piscou várias vezes como se acordasse de um sono profundo. Não sei, a garota murmurou confusa. Eu senti como se alguém estivesse me dizendo isso. Clara olhou para a janela. A tempestade continuou a aumentar, mas por um momento ele teve a sensação de que algo, ou alguém, estava lá fora, nas sombras das árvores. Venha, não devemos nos separar, disse Clara, segurando com força a mão de Sofia. Ele olhou o diário mais uma vez antes de colocá-lo no bolso do casaco. As respostas pareciam estar ali, entre aquelas páginas escritas com desespero, mas também entre as paredes daquela mansão esquecida. Temos que sair daqui assim que a tempestade parar, murmurou Clara, mais para se convencer do que para Sofia. Mas no fundo, uma parte dela sabia que não seria tão fácil. Algo os trouxe aqui, e a mansão não iria simplesmente deixá-los ir. Continuemos a busca, acrescentou com determinação, acendendo uma lamparina a óleo que encontrara num canto. A luz fraca iluminou o rosto de Sofia, que, sem dizer uma palavra, olhou para trás, para a escuridão da biblioteca. Não estamos sozinhos, mãe, disse a menina, em voz baixa. Clara respirou fundo e, com a lamparina tremendo na mão, decidiu avançar em direção às profundezas da mansão, onde mais segredos a aguardavam. O brilho fraco da lâmpada mal conseguia superar as sombras que pairavam sobre os corredores da mansão. Clara caminhava devagar, com Sofia ao seu lado, segurando com força sua pequena mão. Cada passo parecia ressoar na imensidão do lugar, como se os ecos anunciassem a sua presença a alguém invisível. Não se separe de mim, Sofia, murmurou Clara, olhando para a frente. Não vou, mãe, respondeu a menina, embora sua voz soasse distante, quase ausente. A atmosfera estava pesada. O ar cheirava a umidade e antiguidade. Clara sentiu que as paredes da mansão estavam vivas, respirando com ela, atenta a cada movimento seu. Quando chegaram ao final do corredor, encontraram uma porta entreaberta. A luz da luminária revelou uma ampla sala, coberta de poeira e móveis embrulhados em lençóis que pareciam fantasmas adormecidos. Clara entrou com cautela, examinando cada canto. O silêncio era tão profundo que o ranger do chão sob seus pés soava como um grito no meio do vazio. De repente, um barulho surdo quebrou aquela calma perturbadora. Batido. Clara virou-se bruscamente, erguendo a lamparina. Sobre uma mesa coberta, um vaso caiu no chão, estilhaçando-se. Você viu? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Sofia assentiu, mas não pareceu assustada. Pelo contrário, sua expressão era serena, calma demais para a situação. Eles estão nos observando, mãe, ele disse suavemente. Quem? Quem está nos observando? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sofia ergueu a mão e apontou para o final da sala, onde a escuridão era mais densa. Clara semicerrou os olhos, tentando ver algo além do cobertor preto que cobria o local. Foi então que ele sentiu uma presença. Não havia nada para ver, mas eu senti. Como se 1000 olhos invisíveis estivessem olhando para ela na escuridão. A lâmpada tremia em sua mão. Um vento gelado atravessou a sala, extinguindo a chama. Não! Clara exclamou, sua voz reverberando pela sala. De repente, Sofia começou a murmurar alguma coisa. Clara virou-se para ela, notando como a menina olhava para a escuridão.
Seus lábios se moveram, mas suas palavras eram incompreensíveis. Sofia, o que você está dizendo? Clara perguntou, sacudindo-a levemente. Sofia piscou lentamente, como se estivesse em transe, e olhou para a mãe. Ela está presa aqui, disse ele com uma voz que não parecia a sua. De quem você está falando? Insistiu Clara, agora mais nervosa. A mulher da pintura, respondeu Sofia. Não é você, é ela. O frio na sala se intensificou, e Clara sentiu suor frio na nuca. Era como se a mansão estivesse tentando se comunicar com eles, através de Sofia. Mas quem era essa ela? Por que Sofia estava falando com tanta confiança, com uma voz que parecia pertencer a outra pessoa? Temos que sair daqui agora mesmo, disse Clara com firmeza, pegando a mão de Sofia. Eles foram em direção à porta, mas quando tentaram abri-la, a maçaneta não se mexeu. Clara puxou com todas as forças, mas foi inútil. A mansão parecia estar brincando com eles, mantendo-os dentro de casa. Deixe-nos sair! Clara gritou, batendo na madeira em desespero. Sofia, ao seu lado, permaneceu calma. Ele lentamente virou a cabeça em direção à mãe e disse quase docemente: Não podemos sair ainda. Ela ainda não te mostrou tudo. Clara sentiu o coração martelando no peito. Ela virou a cabeça lentamente em direção à sala vazia, certa de que algo, em algum lugar, os observava. As sombras pareciam ganhar vida. A presença era mais forte, e Clara sabia que, mesmo que tentasse fugir, a mansão tinha outros planos para eles. Mal amanhecia quando Clara e Sofia finalmente conseguiram sair da mansão. O vento havia diminuído e a primeira luz do sol lutava para romper as densas nuvens cinzentas. Respirar o ar fresco do lado de fora deu a Clara uma breve sensação de alívio, mas o peso em seu peito ainda estava lá, como uma âncora invisível. Você está bem, querido? Perguntou ele a Sofia, que permanecia calada e distraída, com o olhar fixo na mansão. Sim, mãe. A casa não queria que saíssemos, mas sabia que voltaríamos. A garota respondeu em voz baixa. Clara sentiu um arrepio com as palavras da filha. Ela precisava de respostas e sabia que não as encontraria sozinha. Ele tomou uma decisão e, após retornar ao carro que milagrosamente ainda funcionava, dirigiu-se à cidade mais próxima. Ali, numa lanchonete empoeirada do centro da cidade, alguém mencionou um nome. Senhor, o historiador local. Ele sabe tudo sobre a mansão, disse o dono do café, um velho de aparência cansada. Ninguém chega perto daquele lugar há anos. Está amaldiçoado. Clara não respondeu. A última coisa que ele precisava era de superstições, mas ele não podia negar que a mansão tinha algo sobrenatural. O Sr. Donovan morava em uma casa pequena e bagunçada, com prateleiras cheias de livros antigos e mapas. Ao abrir a porta e ver Clara e Sofia, seu olhar se encheu de curiosidade. Não recebo muitas visitas, disse o velho, ajustando os óculos. Como posso ajudá-lo? Clara respirou fundo antes de falar. Eu estava na mansão na beira da floresta. Preciso saber o que aconteceu lá. O historiador olhou-a intensamente, como se tentasse decifrar suas palavras. Então, silenciosamente, ele foi até uma mesa e tirou uma pasta empoeirada. A mansão já pertenceu a Edmond V., um pintor excepcional e, dizem, um homem com dons, disse Donovan, em tom cauteloso. Ele era conhecido por capturar coisas que via em seus sonhos. Premonições. Clara estremeceu. Premonições? Donovan assentiu e continuou. A história conta que Edmond teve visões de uma tragédia que aconteceria com sua família. Ele tentou evitá-la, trancando algo na mansão, mas desapareceu antes de terminar seu trabalho. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele desapareceu? Repetiu Clara, sentindo como tudo lentamente se juntava em sua mente. Isso mesmo, disse Donovan, olhando para Sofia, que ouvia com atenção. Mas tem outra coisa. Dizia-se que um dia apareceria uma mulher, aquela que teria o poder de salvar ou amaldiçoar o futuro da mansão e tudo que há dentro dela. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A descrição correspondia ao que ele havia lido no diário e ao que sentiu desde que viu o retrato. Por que aquela mulher? Ele perguntou em voz baixa. Donovan a estudou cuidadosamente.
Talvez porque, sem saber, ela faz parte da história daquela casa. Clara ficou sem palavras. As peças estavam começando a se encaixar, mas cada resposta só trazia mais perguntas. Obrigada pela sua ajuda. Ela finalmente murmurou, sentindo-se ainda mais confusa do que antes. Um conselho, senhora, disse Donovan enquanto Clara e Sofia se dirigiam para a porta. Às vezes, algumas portas precisam ser deixadas fechadas. Clara não respondeu, mas dentro dela uma voz lhe dizia que voltaria para a mansão. Eu tive que fazer isso. Vamos voltar, mãe? Sofia perguntou com uma calma estranha. Clara olhou para a filha e assentiu lentamente. Sim, querido. Temos que voltar. A mansão parecia ainda maior e mais escura quando Clara e Sofia cruzaram novamente a soleira. Lá fora o céu havia clareado, mas lá dentro as sombras continuavam a dançar como se o tempo não existisse. Clara carregava a lamparina a óleo que encontrara na noite anterior e o diário do pintor agarrado ao peito, como se aquele objeto pudesse protegê-los. Fique perto de mim, disse ele a Sofia, que seguiu seus passos com um estranho ar de tranquilidade. Desta vez, Clara não sentiu a mesma insegurança. Havia nela algo de diferente. Uma necessidade urgente de compreender a ligação que tinha com aquela casa e com Edmond Vere, o pintor que previu a sua chegada. Subiram as escadas barulhentas até o segundo andar, onde antes haviam evitado entrar. Clara empurrou uma porta que cedeu com um gemido, revelando um quarto coberto de poeira e cortinas que mal deixavam entrar luz. Ali, no centro, havia um velho cavalete com uma tela coberta por um lençol gasto. Mãe, olhe isso, sussurrou Sofia, apontando para o cavalete. Clara sentiu seu coração bater mais forte ao se aproximar. Com as mãos trêmulas, ele tirou o pano e engasgou. Não pode ser, ele murmurou. A tela mostrava um retrato de Sofia. Não era a garota ao lado dele, mas sim uma versão bem mais velha, quase adulta. Mas as feições eram inconfundíveis. Sofia apareceu com um olhar sereno e sábio, vestida como se pertencesse a outra época. Por que estou aí? Sofia perguntou sem tirar os olhos da pintura. Clara não tinha respostas. As peças do mistério giravam em sua mente sem ordem. O retrato dela mesma, o diário do pintor e agora isto. Algo prendeu sua família em um ciclo do qual ele nem tinha consciência. Esta casa está brincando com a gente, disse Clara, tentando conter o medo. De repente, um ruído profundo, como um sussurro baixo, ecoou nas paredes. As cortinas se moveram, embora não houvesse vento. Clara sentiu um frio glacial na nuca e Sofia virou a cabeça lentamente, como se ouvisse algo além do que Clara podia perceber. Eles estão nos observando de novo, disse Sofia, calmamente. Quem está nos observando, Sofia? O que você vê? Clara se inclinou na frente da filha, em busca de respostas. Sofia pareceu sair de um transe. Seus olhos encontraram os de sua mãe, cheios de clareza. É a sombra, mãe. Ele quer que fiquemos aqui. Para sempre. A lâmpada de Clara tremia em sua mão. Ela sentiu as paredes se fechando ao redor deles, como se a mansão estivesse viva e tivesse vontade própria. As palavras do Sr. Donovan ecoaram em sua mente. Algumas portas devem ser deixadas fechadas. Mas já era tarde demais. Clara estava no meio de algo maior que ela. Ele pegou Sofia pela mão e começou a explorar mais a sala. Abriu um armário embutido na parede e, atrás de uma série de cobertores velhos, encontrou outra coisa. Um pequeno baú de madeira coberto de poeira. Ele colocou-o sobre uma mesa e abriu-o com cuidado. Dentro havia uma chave antiga, com um desenho ornamentado. O que isso vai abrir? Clara murmurou, olhando para ela como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça. Sofia olhou para a chave e disse baixinho. Vai abrir o que Edmond queria que víssemos. Clara engoliu em seco e sentiu a mansão ganhar força novamente. Eles não podiam parar agora. Algo esperava nas profundezas daquela casa, e embora o medo a consumisse, ela também sentia que havia uma verdade esperando por ela. Vamos, Sofia. Precisamos encontrar aquela porta. Com a chave na mão e o peso das sombras à espreita, Clara desceu as escadas até as entranhas da mansão, onde os segredos mais obscuros a aguardavam. A chave fria pousou na palma da mão de Clara enquanto desciam lentamente para as entranhas da mansão.
Uma escada escondida, que ela havia encontrado atrás de um painel na sala principal, levava-os até um porão escuro e úmido. A lamparina a óleo lançava longas sombras nas paredes de pedra, como se algo invisível a seguisse. "Segure firme minha mão, Sofia", disse Clara com a voz firme, mas trêmula. "Não se preocupe, mãe. Estamos perto", respondeu Sofia com uma calma desconcertante. Clara não pôde deixar de estremecer com as palavras da filha. Como ela poderia ter tanta certeza? O que ela viu que Clara não conseguiu ver? A mente de Clara estava cheia de perguntas enquanto avançavam, mas uma certeza a guiava. A chave os levaria à verdade. No final da escada, encontraram uma porta de ferro, antiga e coberta de ferrugem, com o mesmo símbolo ornamentado da chave. Clara respirou fundo antes de inserir a chave na fechadura. O mecanismo girou com um guincho metálico e a porta se abriu lentamente, revelando uma sala escondida. O espaço era espaçoso, como uma espécie de estúdio secreto. As paredes estavam cobertas de retratos, esboços e escritos inacabados. Mas no centro da sala, sobre um cavalete quebrado, havia outra tela. Um quadro coberto por um pano preto. A sensação de opressão era tão forte que Clara teve dificuldade para respirar. "O que é isso?", Clara murmurou, olhando em volta. Sofia aproximou-se lentamente da tela central e, sem hesitar, retirou o pano. O que viu fez Clara dar um passo para trás, o corpo paralisado pelo impacto. A pintura mostrava uma família, uma mulher idêntica a Clara, um homem de rosto difuso e, ao seu lado, uma menina igual a Sofia, porém mais velha. O mais perturbador era o fundo da pintura, a mansão em chamas, consumida por um fogo escuro. "Sou eu, e é você", Clara sussurrou, colocando a mão na boca. "Não, mãe", respondeu Sofia com os olhos fixos na pintura. "É o futuro." De repente, as peças se encaixaram na mente de Clara. O diário de Edmond, suas visões e os retratos não eram apenas premonições, eram avisos. O pintor viu o destino da mansão e sua ligação com eles. Edmond era um ancestral de Clara, e seu talento sobrenatural selou sua linhagem em um ciclo eterno. "O fogo", Clara murmurou. "O que isso significa? O que devo fazer?" Como se o lugar respondesse à sua pergunta, o ar ficou frio e uma presença invisível pareceu preencher a sala. As páginas dos diários e dos esboços começaram a se mover sozinhas, e Sofia, parada diante da pintura, falou com uma voz que não era inteiramente a dela. "A força das trevas é o que Edmond tentou conter", disse Sofia com uma calma arrepiante. "Mas falhou. Agora cabe a você quebrar o ciclo." Clara sentiu um arrepio profundo. A sombra que habitava a mansão, o algo que ela sempre sentiu ao observá-los, não era apenas um espírito. Era um resquício sombrio das visões de Edmond. Uma entidade nascida do tempo e da arte, alimentada pela tragédia. "Como faço para quebrar o ciclo?", Clara perguntou desesperada, sentindo que o quarto estava ficando mais frio. Sofia apontou para a pintura. "Você deve destruir a ligação entre o tempo e a mansão. Mas há um preço: o esquecimento. Se você quebrá-lo, não se lembrará de nada disso, nem de Edmond, nem da verdade. A mansão desaparecerá, e com ela, este lugar." Clara sentiu lágrimas nos olhos. O sacrifício era claro. Ela deveria salvar Sofia e quebrar o ciclo, mas ao fazê-lo, perderia uma parte de si mesma, uma conexão com o passado que agora entendia. "Mãe, você consegue", disse Sofia suavemente, olhando para ela com a sabedoria de alguém muito mais velho. Clara respirou fundo. A decisão foi tomada. Ele pegou a tela central, arrancou-a do cavalete e jogou-a no chão. A tela começou a queimar, sem fogo visível, como se fosse consumida por dentro. A sala inteira tremeu e um rugido profundo, como um grito de fúria, ecoou nas paredes. "Corra, Sofia!", Clara gritou, pegando a filha pela mão enquanto a sala começava a desabar. O rugido da mansão os perseguiu enquanto subiam as escadas correndo, procurando uma saída. Atrás dele, as paredes desmoronavam e o chão tremia como se a casa estivesse em agonia. Clara e Sofia passaram pela porta da frente pouco antes de tudo desmoronar. A mansão desapareceu numa nuvem de poeira, como se nunca tivesse existido. Clara caiu de joelhos, com Sofia ao seu lado. O ar estava limpo
e o sol brilhava novamente. Mas algo em sua mente parecia vazio, como se ele tivesse esquecido algo importante. Mãe? Sofia perguntou, tocando seu ombro. Clara olhou para a filha e sorriu fracamente. Está tudo bem, querido. Está tudo acabado. Clara e Sofia sentaram-se na grama em frente às ruínas do que já foi a mansão. O lugar onde antes ficava a casa era agora apenas uma extensão vazia de sujeira e poeira, como se nunca tivesse existido. Mas Clara sentiu isso no ar. A história ainda não acabou. O diário do pintor, o retrato e os sussurros da presença sombria desapareceram, mas não a sua influência. Algo ainda estava preso em sua mente. Mãe, o que vai acontecer agora? Sofia perguntou baixinho, olhando para as mãos da mãe que tremiam levemente. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia o que tinha que fazer. A força que Edmond tentou conter ainda existia, mas estava enfraquecida. Agora cabia a ela fechar tudo de vez. Não sei, querido, Clara finalmente respondeu, com um tom mais firme do que sentia. Mas não posso deixar isso continuar. Sofia olhou para ela com a seriedade de alguém mais velho que sua idade. Você tem que tomar a decisão, mãe. Você é a chave, disse ele em voz baixa. A frase ressoou na mente de Clara, conectando-se com as palavras que Edmond havia escrito em seu diário. Ela era a chave e o sacrifício era claro. Romper o ciclo significaria desistir de tudo o que havia descoberto, sua ligação com Edmond, as memórias da mansão e talvez até suas memórias mais recentes com Sofia. Clara tirou do bolso a chave velha que encontrara. Embora na mansão não existisse fisicamente, o seu poder persistiu, como uma cicatriz invisível no tempo. Ele segurou a chave com força e olhou para Sofia. Eu farei isso, mas não quero que você tenha medo, ok? Sofia sorriu suavemente e assentiu. Nunca tenho medo com você, mãe. Clara levantou-se com a chave na mão e começou a caminhar em direção ao centro exato onde ficava a mansão. O ar ao seu redor começou a mudar. Ela sentiu o peso de algo antigo e escuro, pressionando seus ombros, como se tentasse impedi-la. Os dias seguintes passaram como se nada de estranho tivesse acontecido. Clara e Sofia voltaram para sua casa, uma casinha na periferia da cidade, onde tudo parecia normal. Porém, no fundo, ambos sentiam uma calma que não conseguiam explicar, como se um peso invisível tivesse se dissipado. Clara passou mais tempo observando o mundo ao seu redor. A luz do amanhecer entrando pela janela, o som suave dos pássaros no jardim e as risadas de Sofia, enquanto joga. Havia uma tranquilidade estranha naqueles momentos, uma paz que não me lembrava de ter sentido antes. Mas ao mesmo tempo faltava alguma coisa, embora ele não conseguisse identificar o que era. Certa manhã, enquanto organizava alguns livros no escritório, Clara encontrou algo inesperado. Em uma caixa velha guardada há anos, havia um pequeno e bem cuidado caderno de couro. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes, mas ao abri-lo encontrou uma inscrição na primeira página. O futuro é certo, mas nos encontraremos novamente. É. Clara franziu a testa, sentindo um leve formigamento na nuca. As cartas lhe pareciam familiares, como se pertencessem a alguém que ele conhecera há muito tempo, embora não conseguisse lembrar onde ou quando. Ele fechou o caderno com cuidado e colocou-o sobre a mesa. O que é isso, mãe? Sofia perguntou, aparecendo atrás dela com seu habitual sorriso curioso. Não sei. Acho que é um diário, respondeu Clara, tentando parecer despreocupada. Sofia olhou para o caderno com interesse, mas depois simplesmente encolheu os ombros, como se não tivesse importância. Vamos ao parque? Você disse que faríamos um piquenique hoje, disse a menina, estendendo a mão da mãe. Clara sorriu, afastando quaisquer pensamentos estranhos de sua mente. Claro, querido. Deixe-me pegar as coisas e vamos embora. O dia passou com uma alegria simples. Sofia corria por entre as árvores, perseguindo borboletas, enquanto Clara ficava sentada em uma manta, aproveitando a brisa quente e o perfume das flores. Por um momento, ele sentiu que tudo estava onde deveria estar, que a vida lhes havia dado uma nova chance. Mas no fundo, em algum lugar de sua mente, havia uma sombra de algo que ele não conseguia lembrar, como um sonho esquecido que se recusou a desaparecer completamente. Mãe, você pode me contar uma história?
Sofia perguntou, se aproximando com as bochechas avermelhadas pelo jogo. Claro, sobre o que você quer que seja, Clara respondeu, acomodando-a ao seu lado. Sofia pensou por um momento e depois disse com voz suave. De uma antiga mansão onde morava uma família. Clara sentiu um arrepio na espinha, mas se forçou a sorrir. Uma mansão? Não conheço nenhuma história assim, respondeu ele, rindo baixinho, embora suas palavras tivessem gosto de mentira. Sofia olhou para a mãe com uma expressão inocente, como se entendesse mais do que ela dizia. Talvez um dia você se lembre, murmurou a garota, olhando para o horizonte. Clara a abraçou com força, sentindo um nó na garganta que não conseguia explicar. Talvez, querido. Talvez. A brisa soprava suavemente, levantando folhas secas ao redor deles. Ao longe, uma borboleta branca flutuava à luz do sol, uma lembrança de algo perdido, mas não esquecido. E embora Clara nunca conseguisse explicar, no fundo ela sabia que estava tudo bem. A mansão, Edmond e as sombras do passado desapareceram. A única coisa que restava agora era o presente, um novo começo para ela e Sofia. E talvez, em algum momento, as peças se encontrassem novamente. A história de Clara nos ensina que, às vezes, devemos enfrentar o nosso passado para proteger o nosso presente e futuro. A mansão representa aqueles segredos, medos e ciclos ocultos que nos assombram se não encontrarmos coragem para quebrá-los. Mas o que você faria se estivesse no lugar deles? Você teria coragem de sacrificar suas memórias e enfrentar o desconhecido para salvar aqueles que ama? Se quiser continuar esta emocionante jornada de autodescoberta, clique no vídeo que aparece na tela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias como essa. Até o próximo vídeo, onde juntos continuaremos explorando o que realmente significa conhecer a nós mesmos. Vejo você em breve.